E lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 18, na parte B do versículo diz assim: se impuseres as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Quero falar com vocês hoje um pouquinho sobre a glória de Deus em cura. Eu estava dizendo aos irmãos que nós devemos ter ciência no nosso entendimento, é que Deus é o mesmo e Ele não mudou, e a Bíblia diz que Ele não muda. Amém? Hebreus 13:8 diz: o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, quando eu acredito em Deus, eu acredito em tudo aquilo que Ele é e tudo aquilo que a Bíblia diz que Ele é. Pode ser que, ao passar dos anos, os homens começam a ter entendimentos, alguns segundo aos seus corações, e alguns até que perigosos, segundo até doutrinas de demônio. Essas coisas são perigosas. Mas uma coisa é certa: ainda que o homem mude, os tempos mudem, Deus permanece o mesmo. E se a Bíblia nos diz lá em Hebreus 13:8 que Deus é o mesmo, significa que Ele não perdeu o poder para curar. Ele não perdeu o poder para operar milagres. Ele continua o mesmo. A questão é como nós buscamos Ele. E sendo Deus o mesmo, eu acredito também nos dons do Espírito Santo, que são tantos dons. Além dos resumidos 9 que nós falamos, mas os operar do Espírito Santo é de uma forma grandiosa. E aí, irmãos, eu dizia, nós devemos tomar cuidado, e nós aqui, a Igreja Ministério da Glória de Deus, para os irmãos ou para as pessoas que nos assistem ou vierem a assistir, porque os cultos aqui ficam disponíveis lá na página da igreja depois para quem quiser assistir. Nós somos uma igreja que nós buscamos muito estarmos centrados na palavra de Deus, no evangelho da graça, naquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, na nova aliança que nós temos em Cristo. Temos a ciência que não vivemos debaixo da lei, agora a nossa lei, a nossa vida é Cristo. Paulo diz: o viver é Cristo, morrer é ganho. Temos a ciência de que Paulo ensinou que Cristo cumpriu a lei, ele não veio revogar, mas ele cumpriu. Temos a ciência de que não somos judeus, somos gentios, mas ganhos através do evangelho da graça que nos alcançou. Agora, uma coisa é muito certa, nós devemos tomar um cuidado, porque hoje há uma, se é que posso chamar de uma certa divisão na igreja atual do Senhor na terra. Aqueles que dizem, a sua igreja é pentecostal. O outro que diz, a igreja pentecostal eu não gosto muito. O outro que diz assim, eu só gosto se a igreja for pentecostal. E é de fato que nós somos de Cristo. Uma coisa é certa, né? Aí tem pessoas que antigamente, nos últimos 100 anos, as igrejas que mais cresceram, principalmente no Brasil e também ao redor do mundo, foram as igrejas chamadas pentecostais. Depois veio a questão do neopentecostalismo, né? Uma espécie de novo pentecostalismo. E com ele, alguns dons são ministrados em várias igrejas. E na era que nós estamos vivendo, pelo menos no último século que nós estamos vivendo, na última década, nesses últimos 10 anos, com o crescimento da internet, as pessoas publicam na internet aquilo que elas bem acham, aquilo que elas bem querem. E a gente vê uma certa briga, né? Se é que posso dizer assim, dos cristãos. Aqueles que se dizem, eu sou reformado, eu sigo o pensamento de Calvino. O outro que diz assim, eu sigo o pensamento de Jacob Armínio. E aí aqueles que dizem assim, eu creio no falar em línguas, e eu tenho uma pregação só sobre falar em línguas, está lá no meu canal, e não vou me atentar a esse detalhe, quero falar sobre cura, mas só para você entender aquilo que eu quero ministrar. Aquele que diz, eu não creio no falar em línguas, porque era do passado, não é para nós. Então eu deixo sempre bem claro, irmãos, eu creio em todos os dons do Espírito Santo.
seja falar em língua, seja profecia. Eu creio em todos os dons. Por quê? Porque Deus não mudou. Amém? Deus é o mesmo. E se eu acredito que Deus é o mesmo, eu creio em todos os dons que estão aqui na palavra. Eu não acredito que era só foi no mover no passado, nos primeiros 100 anos de igreja, não. Eu creio que Jesus disse, se voltar aí uns 2 versículos, por favor. Volta aí para mim, Vitinho, por favor, uns 2 versículos aí. Aí. E estes sinais seguirão aos que crerem. Não é o que está escrito? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então, eu acredito no que está ali. Eu acredito que os sinais continuam. Se o ser humano tem buscado ele ou não, aí é outra questão. Se tem pessoa que acredita ou não, é outra questão. Agora vamos lá. Por causa de algumas igrejas e algumas pessoas buscarem os sinais ou fazerem coisas absurdas no meio da igreja, muitos têm perdido a fé nos sinais. E nós não podemos, irmãos, por causa de algumas pessoas que fazem coisas mesmo absurdas nos nossos dias e dizem ser dom do Espírito Santo, nós não podemos perder a fé na palavra. Tem pessoas que falam assim que já não acreditam nem que demônio, não tem demônio, está tudo... Cada um tem a sua fé. E eu não vou brigar com fé de ninguém, amém? Mas se está lá que falarão novas línguas... Agora, todo mundo que anda falando novas línguas por aí está no Espírito Santo? Não está. Só que essa é outra questão. Agora, dizer que eu não creio no que está ali, não. O que Jesus falou, para mim, é até a volta dele. Então tem profecia, pastor? Tem. Só que nós hoje temos a palavra. A palavra é profética e é a maior forma, a maneira com que Deus se revela a nós. Amém? Não significa que Deus não se revele de alguma outra forma, como ele já fez no passado. Como o Valdemir diz, por meio de sonhos, eu acredito também. Por meio de revelação do pastor, na noite ali no culto, eu acredito também. Agora, veja bem, muitas igrejas têm usado a revelação, e tem pessoas só atrás de revelação, e aí eu não digo revelação de sonhos, que ela é muito menos de acontecer, eu digo das pessoas que se denominam profetas hoje. Vocês já viram? A tal igreja tem um profeta tal, vai lá porque ele vai dizer para você. Então, eu acredito que Deus continua usando. Agora, dizer, irmãos, que tudo que se fala, que toda profecia que se lança é da parte de Deus, é perigoso. Agora, também dizer, Deus só fala pela palavra, Deus fala pela palavra. E os irmãos aqui, eu estou dizendo isso, irmãos sabem que eu sou muito cauteloso em dar uma revelação. Deus está me mandando te dizer, mas eu não significa que eu não acredito que Deus não fala, irmãos. Porque se eu disser que eu não estou acreditando só por causa de um monte de pessoa que está por aí fazendo falcatrua para encher igreja, para arrecadar dinheiro, isso e aquilo, eu vou estar indo contra a palavra só por causa de muitas pessoas que têm feito charlatanismo. E hoje nós temos visto isso na internet, é uma briga. Tem pessoa que simplesmente assim... xinga a outra igreja, está vendo lá, falando em língua, ou o irmão que pulou, e isso é do diabo, não sei o que. Irmãos, sejamos cuidadosos. E vocês sabem o tanto que eu sou cuidadoso quanto isso, mas eu digo que sejamos cuidadosos no julgar. Porque o próprio Cristo, certa vez que falaram para ele, esses são dos teus, olha lá, está profetizando, nem são dos nossos, Jesus falou o quê? Deixa, estão falando de mim. Ao mesmo tempo que a Bíblia também diz, provai os espíritos. Isso nos chama o quê? A termos discernimento. Você não pode ir aceitando tudo que uma pessoa encontra você no meio da rua, pôs a mão na sua cabeça, falou que vai ser assim, que vai ser assado, e você, nossa, Deus falou comigo. Prova os espíritos. Porque o diabo também conhece a vida, se ele quiser, olha, eu vou dizer para você, como diz o ditado, se os detetives acham coisas, se aquele
detetive que era bem famoso no passado, né, o Sherlock Holmes. Você imagina o diabo, se ele quiser, como diz o ditado, escarfunchar a vida de alguém, você não vai esconder nada dele. Ele não é onisciente, ele não é onipresente, porque só Deus é. Só que tem uma coisa, nós até falamos de manhã, né? Tem gente que pensa, ele não entra na igreja, ele não entra na minha casa porque eu sou crente. Eu até falei para os irmãos dar risada, eu falei, tadinho, ele entrou no céu para acusar Jó diante de Deus, né? Você acha que a sua casa está... né? A nossa vida está segura debaixo das mãos de Deus. Amém? Agora, dizer simplesmente que a gente não acredita em nada é perigoso, irmãos. Porque aí a gente está indo contra o que está escrito na palavra. Só que eu não quero me atentar aos tantos dons que existem. Eu quero falar mais de cura. Salvação, cura, libertação, comunhão e milagres. Vocês já perceberam que essas mesmas palavras estão ali na placa da igreja, ali no hall de entrada? Está escrita a mesma coisa embaixo? Por quê? Porque eu acredito em tudo isso. Eu acredito que Deus, Ele salva, Ele é aquele que salva o ser humano, Ele continua curando, libertando, e nós precisamos viver em comunhão, e Deus continua realizando os milagres. Aí tem pessoa que fala, mas cura e milagre não é a mesma coisa? Não. A cura faz parte do milagre, mas o milagre alcança coisas diferentes. Cura está relacionado somente a curas físicas, cura da alma, a pessoa está com problema de saúde, é curado através de um milagre. Já o milagre, ele vai além da cura, porque o milagre não é só uma cura física. O milagre é algo acontecer na sua vida que não tinha uma resposta e Deus agir. Amém? O milagre não se tem explicação. Então a cura faz parte do milagre. Mas milagre não é só cura. Mas não é o que a gente vê nos dias de hoje. As pessoas geralmente só buscam o milagre de Deus na área da cura, não é? Então a pessoa fala, eu creio que Deus cura. Mas ela muitas vezes não crê que Deus é poderoso para mudar a situação da vida dela que ela está. Ela não crê que Deus pode transformar o filho dela, operar um milagre, porque todo mundo olha e fala assim, será que Deus cura? Será que Deus vai operar algo na vida dessa pessoa? Será que Deus ainda vai libertar esse? Então isso é milagre. Milagre é algo extraordinário que não se tem explicação. Não é só cura. Da mesma forma que você clama para Deus curar alguém, ou teu filho, ou tua família, você também tem que acreditar que o milagre vai muito além. Sabe o que é milagre? Está vindo uma tempestade. Você tem fé para levantar as mãos e fala, vento, acalma-te. Não é o que Jesus fez? Passa. Sempre quando tem uma tempestade, geralmente eu oro assim. Não estou dizendo que precisa orar. Eu falo, Senhor, em nome de Jesus, seja repreendida essa tempestade, que ela passe nos lugares desabitados. Eu oro assim. Por que eu estou falando isso para vocês? Que eu orava diferente. Até o Senhor puxar a minha orelha. Eu vi uma tempestade e eu orava assim, Senhor, que essa tempestade passe para fora daqui. Aí o Senhor falou no meu coração, como assim? Você não quer na sua casa, mas pode passar por outro canto? Onde tem sítio, outro lugar? Eu falei, Senhor, que ela passe pelos lugares desabitados, né? Porque a gente tem que pensar na vida dos outros, não é? Ah, que ela vá para lá, mas para lá para onde? Não é? Então, milagre é você orar, Deus acalmar a tempestade, fazer acalmar o vento. Milagre é você estar numa dificuldade que você não vê a solução e Deus dá uma provisão. Milagre é Deus dar uma provisão financeira também, é milagre. Milagre é você não ter possibilidade nenhuma para comprar uma casa, de repente um carro, algo que você sonha, e Deus agir de uma forma sobrenatural e te abençoar. É milagre. Transformação da água em vinho é milagre. Então, milagre não se explica, se vive, né? Temos que crer, isso é milagre. Agora, a glória de Deus em cura, tudo que está relacionado com enfermidade. Então, assim, irmãos, ninguém quer ficar doente, amém? Eu conheço ninguém que queira ficar doente. Se quer, é um problema, né? Se a pessoa quer ficar doente, ela já está doente na mente, não é?
Porque se a pessoa fala, eu quero ficar doente para o povo ter dó de mim, já ouvi casos assim, né? Que tem pessoa que fala, né? Quando eu fico doente é tão bom, minha mãe, meu pai, me dá atenção. Então já está precisando ser curado na mente. O psicológico está meio fraco, né? Mas acontece. Mas ninguém quer ficar doente, irmãos. Mas por causa do pecado de Adão que entrou no mundo, nós sabemos que a enfermidade, ela vem. E nós vamos fazer o quê? O Vinícius, essa noite, queimou de febre. Quinta-feira ele estava aqui, arrancou camisa, chinelo e correu. Eu falo, não corre, não tem problema. Eu até falei para os irmãos, dias de frio, não é porque você não está com frio, você é calorento, que você tem que ficar, né? Simplesmente eu não estou com frio, não ponho uma blusa. O cuidado é para não pegar friagem, não é porque você não está com frio, entendeu? É para você não pegar friagem. É por isso que a gente se cuida. E aí ele queimando de febre, né, ontem à tarde, ele, papai, vamos orar para Deus me curar? Eu falei, vamos. Sempre que a gente vai dormir, eu oro junto com ele, né? Aí ele, papai, o senhor pode orar para Deus me curar? Eu falei, posso. Eu falei, vou orar para Deus te curar. Eu falei, agora vamos lembrar sempre de ser obediente, que eu falei para você não ficar com o pezão no chão, que dá friagem. Então, cura, irmãos, ela acontece através de um milagre? Sim. Uma pessoa pode já ter passado pelos médicos, tomado remédio, feito isso e aquilo, o médico dizer não tem solução e Deus operar um milagre. Amém? Assim aconteceu comigo. Eu falava com uma pessoa hoje. Há 15 anos atrás, Deus operou uma cura sobrenatural na minha vida. Eu tenho uma perna mais curta, tive problemas seríssimos na coluna, mais de 5 desvios na coluna, 2 hérnias de disco. O Abimael trabalhava comigo quando eu travei na Riclan. Teve uma época que eu travei lá e eu saí carregado de marca. Porque eu não conseguia andar, eu não conseguia me mexer, eu nunca tinha sido internado. E a única vez que eu fiquei no hospital foi aquela, 5 dias. Os médicos tentando achar o meu problema. Porque eu travei e não se mexia. Falei, nossa, é que mexia, né? Não conseguia se mexer, que morria de dor. E estava trabalhando na firma, de repente caí e travei. E aí, eu lembro que na igreja o povo orando, passou um dia, passou outro, e o povo orando. Aí passou uns 3 dias orando por mim e me chegaram a notícia. Lá no hospital, o povo já está orando para você ser curado psicologicamente, porque o médico não está achando, porque crente é assim, né? Quando o médico não acha o seu problema, é demônio. Não é assim que crente é? É assim. A gente está orando lá, estamos achando que é psicológico. Aí eu ainda falei assim, tá bom, se é psicológico, vamos fazer um teste psicológico. Aí me enviaram para um médico especialista de neurologia. Eu falei, eu estou maluco, todo mundo que vai no neuro pensa que está maluco, e não é assim. Né? É que o ser humano, né, é tão coisa. Eu falei, vamos lá. E aquele médico me encheu de agulha. Sabe aquela agulha? Agulha no nervo. Vamos achar se você tem problema no nervo. Agulha aqui, agulha para tudo quanto é lado. Ele falou, você não tem nada nos nervos. Eu falei, glória a Deus. Aí, aquele médico que não era especialista de coluna, eu já tinha passado por 2 médicos especialistas de coluna. Ele falou, faz o seguinte, deixa eu ver sua costa de novo. E ele pediu para eu fazer um movimento. E quando eu fiz o movimento, levantou na minha costa um calombo. Ele falou, achei. Eu falei, como assim, doutor? Irmão, teve crente na igreja que falou que o diabo estava sentado nas minhas costas. Teve tudo. Crente é assim, quando não acha o seu problema, ele inventa, né? O pastor tem que... Eu não era nem pastor, né, jovem da igreja. Vamos fazer uma campanha que o demônio sentou nas suas costas. Veio orar para mim, eu falei, que infeliz, não tinha onde ele sentar, não? O que será que era? Quando não acha o problema, o crente quer achar um problema. A gente sabe que tudo quando é coisa que ruim provém do diabo e do inferno mesmo, né? Mas também não significa que ele tem que estar montado na costa da gente. Aquele médico falou, achei, você está com problema na coluna, eles não acharam, me mandaram para Piracicaba, minha sogra foi junto comigo, na época lá em Piracicaba, eu fiz ressonância, constou que eu tinha 5 desvios na coluna e 2 hérnias de disco. Aí ele me enviou para um médico de coluna, ele falou assim para mim, eu tinha 58 quilos na época, já fui mais magrinho, tá? Eu tinha 58 quilos.
Ele falou assim, ó, se você, bem assim mesmo que ele falou, se você não quer ir para uma cadeira de roda, não engorda mais do que 5 quilos. Assim mesmo que ele falou. Eu falei, como assim, doutor? E não pegue peso mais nunca na sua vida. Não pegue peso, não engorde, porque senão você vai para uma cadeira de roda. Eu falei, misericórdia, está repreendido, né? Aí ele veio me explicar, porque você está com a coluna assim, assim, assim e tal. Enfim, irmãos, eu fui afastado das funções de serviço, fiquei trabalhando em outro lugar, e comecei a buscar a Deus e orar. Senhor, não aceito. Todo dia eu morria de dores nas costas, não aguentava. E os meus familiares, quem estava perto, sabe o que eu passei. E um dia, irmãos, eu orando, eu senti, sabe quando você sente a cura de Deus? Como se estivesse esquentando as minhas costas, de repente aquele calor saiu. E do jeito que aquele calor saiu, esquentou e saiu das minhas costas, a dor saiu, irmãos. E graças a Deus, até hoje, para a glória de Deus, faz mais de 15 anos que eu não tive problema de coluna. Passou-se um ano, eu esperando em tratamento, eu falei, doutor, eu não estou sentindo mais dor, não. Ele falou, como assim? Eu falei, não estou mais com dor. E eu queria sair do emprego, eu não podia sair, porque senão eu ia perder direitos, eu estava em afastamento. Ele falou, eu preciso que o senhor me dê um laudo. Ele falou, não posso dar o laudo, você tem que fazer um exame de novo, saber se não tem, porque senão, não passar pelo raio-x, pelo exame, não tem como dizer. Eu fui, irmãos, e fiz, e levei para o doutor o laudo. Ele olhou para mim e falou assim, eu não sei explicar isso aqui não, mas não tem mais nada nas suas costas. Eu falei, é isso, milagre não se explica. Milagre não se explica, amém, irmãos? Não significa que eu virei um relaxado, eu vou voltar a pegar peso. Deus me curou da coluna, mas eu continuo tendo uma perna mais curta. Podia ter pedido também, né, para a perna. Minha perna quebrou quando eu tinha 1 mês, né? Minha irmã caiu comigo, com meu irmão, minha perna ficou mais curta, 2 centímetros. Quebrou o fêmur, eu usei palmilha por muito tempo, porque eu morria de dor no calcanhar, né? Aí, pastor, se é Deus, Deus cura a coluna, que o senhor não pediu logo ali. Eu falo, irmão, não sei, tem coisa que, né, a gente não ora com fé. Aí eu aprendi, irmãos, comecei a falar assim, isso que eu digo para vocês, tem muita igreja, muitas pessoas que fazem falcatrua com a obra de Deus? Tem. Mas eu acredito que Deus é o mesmo. Nós não podemos deixar de acreditar no que está na palavra de Deus por causa de um e de outro. Porque já tem pessoa dizendo, não, Deus só curava no passado. Como assim? Deus só operava milagre no passado. Deus só libertava no passado. Irmão, se Deus é o mesmo, a Bíblia diz que Ele é o mesmo e pronto. A questão assim, Deus vai curar todo mundo? Aí é outro problema. Deus não é obrigado a curar ninguém, amém? Ele cura pela sua graça. Nós recebemos a cura através da fé? Sim, mas o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Timóteo tinha uma enfermidade. Então, Deus não é, nós temos que aprender uma coisa, Deus não é obrigado a curar ninguém. Tá? Deus não é obrigado a curar ninguém. Tudo que Ele faz por nós é mediante a graça. Só que Ele não nos proíbe de clamar, de pedir a cura, de pedir o milagre. Ele diz, pedir e dar-se-vos-á. Irmãos, a gente tem que ser claro. Será que se eu tivesse a mesma fé de Pedro e de Paulo, coisas sobrenaturais não aconteciam? Mas a gente não tem. Tudo bem, não vivemos a época deles, não vimos Jesus como eles viram. Mas não podemos deixar de buscar, não podemos deixar de acreditar, não podemos afogar a fé dos outros, porque tem gente que não é curado e ele passa que o outro não vai receber bênção nenhuma mais. Tem pessoa que não recebe um milagre na vida dela e ela simplesmente quer matar a fé de todo mundo. E não é assim, irmãos. Uma coisa nós temos que ter ciência, Deus é o mesmo. Se Ele é o mesmo, Ele é poderoso para curar da mesma forma, para operar o milagre da mesma forma. Então Jesus diz, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. É por isso que nós ungimos com óleo, a Bíblia diz que a oração da fé é que salva o doente, não é o óleo. E nem tampouco outra coisa, é a oração da fé. O óleo é só um símbolo do Espírito Santo. Aqui na igreja nós não vendemos ele, nem demos a rivaria para ninguém. Porque a Bíblia diz, se alguém está enfermo, chame os presbíteros da igreja, né? Não é para simplesmente fazer lambança com as coisas de Deus.
A Bíblia diz, imponham as mãos. Será que nós temos fé? Como Pedro, diante da porta formosa, Pedro e João, aquilo que eu tenho vos dou, falou para o coxo, levanta e anda. Mas nós perdemos a fé, muitas vezes, pelo que todo mundo vai falando, irmãos, e nós não podemos perder essa fé. O vocabulário diz que cura é o ato ou efeito de um restabelecimento de uma saúde. Cura é o ato ou efeito do restabelecimento da saúde. Então você não pode deixar de acreditar que você não vai ser curado só porque alguém não foi. Que geralmente a gente perde a fé porque a gente viu, não aconteceu na vida do outro. Por isso que um testemunho é importante. Porque quando alguém conta um testemunho que foi curado, a gente fala, olha, fulano foi curado. Dá ânimo na fé do outro, entendeu? Então, irmãos, temos que ter essa noção no nosso coração. Não podemos nos esfriar a tal ponto de já não buscarmos o Espírito Santo de Deus, de sermos uma igreja, que não digo nós aqui, eu digo a igreja na terra atualmente. É aquela coisa assim, se alguém fala que crê, não é assim não, como assim? Deus é o mesmo, Ele fala do jeito que Ele quer, com quem que Ele quiser. E quem somos nós para fazer objeção a Deus? A gente tem que estar atento, não é assim que a gente é? Se fosse o pastor da igreja que tivesse orado por mim, mas foi uma irmã lá do louvor que orou. A Bíblia diz, irmãos, orais uns pelos outros para que sareis. Não diz que é só o pastor, o convite ali é para nós todos, entendeu? É a gente que limita a fé. Sabe por que o milagre acontece, a cura acontece na vida de muitas pessoas? Porque elas já vão determinadas para a igreja. Eu vou lá receber a oração da fé. Tem gente que não, ele vem lá, minha igreja, não vai receber nada, aquela igrejinha lá. Não vejo Deus curando ninguém. Não é? Não vejo Deus operando em ninguém. Nós somos céticos muitas vezes. Porque a determinação que nós deveríamos ter não é para determinar para Deus no sentido de mandar nele. É determinar fé no nosso coração. Senhor, eu sou determinado a acreditar que o Senhor é o mesmo. O Senhor pode curar, o Senhor pode restaurar, o Senhor pode fazer um milagre. Eu não é porque um familiar meu morreu, nunca mais eu vou orar. A minha mãe morreu de coração. Ela era temente a Deus. Só por isso eu não vou acreditar que Deus não pode fazer um milagre? Não. Como eu disse para vocês, Deus é que sabe da perfeita vontade dele. A gente também não pode deixar de buscar ou de servir a Deus só porque não aconteceu algo com alguém. Porque tem pessoa que às vezes é assim. Deus não curou, para que eu vou servir a Deus mais, né? Deus não fez isso, então não vou servir a Deus. Não, não é desse jeito, irmãos. Então a cura, ela é um ato de fé. Ela é um ato de fé. Primeiramente é um ato de fé, tanto daquele que ora, como daquele que recebe. E se você já vem para a igreja, como diz assim, nós falamos de manhã, as pessoas estão indo para as igrejas como se estivessem indo para um entretenimento qualquer, para um show qualquer, para um circo, não sei, circo modo de dizer. A pessoa está indo para a igreja, estou indo para a igreja para o culto, como se o culto fosse um experimento, um show, uma palestra qualquer. Por mais que o pastor pregue, o culto, irmãos, não é uma palestra de coaching, não é uma palestra de marketing. O culto não é uma palestra de bem-estar. O culto é o pastor ministrar a palavra de Deus, que é a salvação para a nossa vida. A palavra de Deus, que é Deus falando conosco. Amém? Você não está indo para uma palestra qualquer para ouvir um homem tão inteligente falar algo que vai animar você. É bom, também não estou dizendo que isso não é bom. É bom. Só que nós temos algo tão maravilhoso que é a palavra de Deus e muitas vezes a gente não dá crédito, né? Nós temos algo tão maravilhoso que é o culto, onde a gente pode se envolver na presença de Deus e muitas vezes a gente não busca, irmãos. Eu falo sempre, tem pessoa que só consegue buscar se o outro buscar. Se vê alguém glorificando, ele glorifica. Não, irmãos, era para ser do nosso coração. Ó. Você é livre para dar glória, você é livre para adorar a Deus. Mas não é assim que as pessoas são?
Tem pessoa que só glorifica se for numa igreja lotada, e se tiver de luz apagada é melhor ainda, porque ninguém está vendo ele dar glória. Aí você vê glória para todo lado, lá. Porque às vezes tem vergonha de glorificar, de adorar, que eu digo, a Deus do jeito da pessoa. E não é assim, irmãos. O Espírito Santo é o mesmo. Lucas 6,19, onde a Bíblia diz assim, ó: e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder, e curava todos. Assim como aquela multidão que sabiam que dele saía poder, e procuravam tocá-lo, todos que necessitam de um milagre devem tocar em Jesus também. Essa passagem de Lucas me chama muita atenção, de Lucas 6,19, porque ela tem um contraste com a passagem da mulher do fluxo de sangue. Na passagem da mulher do fluxo de sangue, todo mundo tocava em Jesus, mas aquela mulher tocou de uma forma diferente, não foi? Ela recebeu virtude, ela recebeu poder, ela foi curada. Será que todo mundo que vem no culto toca igual? Nessa outra passagem já diz que todos que tocavam eram curados, porque com certeza todos esses tocavam com fé em Jesus. E aí eu penso, o segredo é qual? É Deus tocar em nós? Ou nós tocarmos nele com a nossa fé? Porque às vezes nós culpamos o outro, o milagre não acontece na minha vida por causa do outro. Lembra, eu fico lembrando da passagem de João 5,6. A Bíblia diz assim: Jesus, vendo deitado, sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Jesus está ali na casa da oliveira, né? Em Betesda, e ali se encontrava um paralítico que há 38 anos esperava uma cura. Jesus pergunta para ele: quer ser curado? Que pergunta, né? Eu falei: Senhor, o Senhor pergunta cada coisa para a gente, hein? Quando o Senhor vai chegar numa pessoa doente e falar: quer ser curado? Eu falo: não, quero ficar assim mesmo. Não é? Porque a questão é que a gente não pensa o porquê que Deus perguntou. Por que que Deus perguntou? Porque ele precisava de fé. E por que que ele precisava de fé? Porque ele só estava agindo em um tipo de fé. A Bíblia diz que o Senhor colocou em nós a medida da fé. Todos nós temos que seja um pouquinho de fé. Ah, mas minha fé é tão pequena, mas se ela for do tamanho de um grão de mostarda, já muda um monte de lugar. Então, nós precisamos aprender a usar a fé que há em nós. Amém? Jesus fala para ele, para o paralítico: quer ser curado? Qual foi a conversa dele com Jesus? Ele entrou no diálogo: ah, Senhor, mas não tem ninguém que me coloca no tanque quando o anjo move as águas. Tanta gente ali esperando pela cura, ele estava numa competição. Quem descesse primeiro era curado. Ele se esqueceu que Jesus perguntou para ele, para que ele reconhecesse quem estava diante dele agora. Não era mais um anjo descendo nas águas, era o próprio Deus. No que nós temos fé? No mover das águas para sermos curados? Pode acontecer. Mas nós servimos ao Deus vivo, irmãos, que nos diz: pedi e dá-se-vos-á. Você serve um Deus que te deu liberdade para conversar com Ele. A graça de Cristo nos dá liberdade de nos achegarmos a Ele, porque não há um intercessor além do Espírito Santo. Nós não vivemos mais debaixo da lei, onde o homem não tinha essa intimidade com Cristo que hoje nós temos, e nós não sabemos usar. Então, irmãos, é preciso usar a fé. A cura é também um ato de fé, em primeiro lugar. E Jesus então disse a ele: levanta, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, levantando, tomou o seu leito e andou. E aqui eu termino e convido você a colocar de pé. O estudo ele é mais longo, é maior, mas eu quero parar nessa parte aqui. É pela fé que as coisas acontecem. Amém, irmãos? Ah, pastor, não sei orar, a palavra quase não sai da minha boca. Não tem problema. Ana, as palavras nem saíam, mas o coração dela alcançou a glória de Deus.
Fé é algo diferente. Sabe por que nem toda vez eu desço para impor as mãos? Que eu tento motivar você a você saber que você, se você buscar a Deus de todo o coração, irmãos, Deus te responde. O pastor não é o teu intercessor na terra, o intercessor é o Espírito Santo. Eu posso interceder em oração. Mas você tem que ter fé. Você precisa acreditar no Deus que você crê. Amém?